Olá pessoal, muito boa tarde, viu? Um abraço para vocês. Está aqui conosco nosso querido amigo, deputado federal do PSB do Ceará, Ciro Gomes. Ciro, muito boa tarde, é um prazer enorme rever você aqui nos nossos estúdios, tudo bem? Tudo bem, Mário, um abraço a você, é uma alegria especial revê-lo, você que é um amigo que eu cultivo na querida Bahia há tantos anos, e todos os anos a minha admiração, meu afeto crescem. Hoje revê-lo aí firme, forte, com saúde, com a mesma força e prestígio junto ao povo, é uma alegria especial. Muito obrigado. Ciro, você, afinal, na próxima eleição já decidiu qual será o seu destino? Não, se depender de mim, eu desejo disputar a presidência da República, confiante de que aos 51 anos de idade, 30 anos de experiência, mais maduro um pouco, com a língua um pouco mais controlada, eu posso oferecer ao povo brasileiro, enfim, um projeto para o país que garanta o espaço importante que nós temos conquistado no governo do presidente Lula, mas que a gente não se acomode, não sente em cima, porque o Brasil, na minha opinião, olhando para o futuro, está todo por fazer. Ciro, você ao longo desses anos tem inclusive estudado muito o Brasil. O que é que você acha aí do governo do presidente Lula? Olhando para o retrovisor, quer dizer, se a gente mal comparar a nossa viagem nacional, a viagem dos brasileiros, se nós olharmos para o retrovisor, dá para ter segurança de que nós estamos no caminho certo. O Brasil está melhorando em todos os seus indicadores, todos. Claro que isso é um olhar em relação ao retrovisor. Então você veja os números mais importantes, eu tenho aqui na ponta da língua, porque passo o tempo inteiro ouvindo, conversando, viajando o Brasil inteiro há 12 anos. O Brasil tinha 14% de desemprego aberto quando o Lula tomou posse, esse desemprego caiu para a faixa de 9%. Então veja, por retrovisor nós estamos melhorando, caiu de 14% para 9%. Mas um país como esse, que tem as oportunidades que tem, ainda manter 9% dos homens e mulheres sadios para trabalhar sem uma oportunidade de trabalho, um absoluto desafio, na minha opinião. O Brasil, em todos os anos do presidente Lula, melhorou a participação dos salários na renda nacional, especialmente pela política de salário mínimo, porque o salário mínimo brasileiro equivalia a $74 quando ele tomou posse e chegou a $230 com o governo do presidente Lula. Então, evidentemente, de 74 para $230 um salário mínimo é uma melhora especial. Porém, se você olhar que um trabalhador acorda de madrugada, pega um ônibus, sai pendurado por aí nos engarrafamentos malucos das grandes cidades, para chegar no fim do mês e botar em casa R$460 para pagar água, luz, telefone, comida, roupa, enfim, olhando para trás melhorou muito, mas francamente o Brasil já teve um salário mínimo de próximos $1.000 com Getúlio Vargas. Então veja bem, não vou ser chato, mas eu poderia fazer a mesma coisa na educação. O Brasil hoje tem vaga para todo mundo. Voltou a ter expansão do ensino superior público, mas melhorou pra caramba. Mas o Brasil hoje tem de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, só 6 de cada 100 em pleno século XXI tem direito a uma vaga no ensino superior público, que é o único, salvo exceções, onde há ainda alguma qualidade. Depois você olha, a qualidade da educação no Brasil melhorou pra caramba, mas é de uma tristeza se a gente olhar o novo profissional que o mundo está pedindo. Então, é assim, estamos avançando, não podemos dar para trás, mas também não podemos sentar em cima. O Brasil ainda está por fazer. Enfim, evidentemente que na política a gente não basta ter essas coisas, precisa ter outras, mas o meu depoimento sobre a Dilma será sempre de dizer que é uma mulher de grande valor. Mas dizem que ela é muito temperamental e inclusive... Mas vamos comentar isso. A Dilma, ela não tem experiência, vamos dizer, do traquejo político. É a primeira, vamos dizer, se ela for mesmo candidata, é a primeira disputa dela já para presidente da República. E isso certamente, e eu digo porque passei por isso. Eu fui deputado 2 vezes, fui prefeito de Fortaleza, fui governador do estado, fui ministro, fui candidato a presidente 2 vezes, ainda vim aqui na Bahia, ainda disse uma besteira. E botei minha eleição no mato, né? Então, porque a gente só aprende fazendo, não tem manual de fazer. É claro. Então, ela vai sempre sofrer um pouco. Outro dia ela teve um choque. Agora, eu que conheço a administração, eu digo, lá está vendo a Dilma protegendo a carteira do povo. Eu vi a confusão no jornal, digo, aí a turma esculambando ela. A Dilma foi zangada, falou alto, não sei o que e tal, e eu olhei o que é que está por trás disso aqui. Claramente, a Dilma protegendo o bolso do povo, sabe, de uma mãozinha safada que parecia que estava querendo entrar por ali. Aí, a Nogada no Brasil, em vez de valorizar o que ela estava fazendo, que era proteger o dinheiro do povo, que vive aí sendo desviado para tudo enquanto, falou zangado e tal, tudo bem, eu estou aprendendo, ela também vai aprender. Mas às vezes que eu vejo ela falando
ou sobre o PAC, ou fazendo discurso, eu acho a coisa tecnocrática e chata. Você acha que ela pode aprender a falar de uma forma mais acessível? Essa é a minha dificuldade. Eu tenho medo sendo parceiro, eu tenho medo de que, tendo por primeira experiência o embate político com o Serra, que tem primeiro a grande imprensa toda do lado dele, a banqueirada toda do lado dele. Então o vento já é a favor. E a gente tem que navegar na maionese aí, escorregando toda hora, e casca de banana para cá e para lá e tal. E a nossa relação, e ela, vamos dizer, candidata eventualmente com o apoio do Lula, que é uma exuberante personalidade, né? O Lula sobe num palanque, né? A negada nem ouve o que ele está falando e já está satisfeita. Né? Quanto mais ele falando aquelas coisas do jeito que a gente sabe ouvir e tal e tal. E aí é um contraste muito grande, porque a Dilma de fato é mais técnica, mais número, mais não sei o que, tá? Mas enfim. Bom, eu quero ganhar a eleição, então tudo bem. Tem uma turma aí falando nessa candidatura a governador de São Paulo. Eu, evidentemente, nunca esteve na minha cogitação. Paulista, né? Por falta de transporte, né? Mas eu nasci em Pindamonhangaba. Eu nasci e fui criado aqui no interior do Nordeste, em Sobral, no Ceará. Eu sou brasileiro, antes de qualquer coisa, enfim. Claro. E esses bairrismos, eles não ajudam em nada, a gente tem que pensar no assunto. Mas enfim, meu plano é ser, como você está ouvindo aí, candidato a presidente, mas na vida pública a gente não faz o que quer. Claro que a gente não é uma lesma que não tem a vontade. Eu quero ser candidato a presidente do Brasil porque acho que atingi um nível de maturidade, de experiência, de conhecimento de causa e de projeto que pode ajudar o debate brasileiro a avançar a vida do nosso povo. É por essa razão que eu desejo. Porém, só serei se o meu partido quiser, se as alianças puderem ser formadas, se as contradições dessas alianças. Outro dia mesmo uma pessoa estava perguntando se eu aceitaria o apoio. Da outra vez eu aceitei o apoio do Antônio Carlos, tendo já brigado com ele, se eu aceitaria. Essas coisas todas a gente vai amadurecendo. Eu, naquela época, não soube explicar direito. Você não governa um país desse jeito, achando que vai chegar lá e se cercar só de meia dúzia de anjo. Você tem que administrar as contradições do Brasil, tem que ter humildade, paciência, porque você se elege presidente, mas não é por isso que você vira dono da verdade. O Lula mesmo, na primeiro mandato, por inexperiência, quase cai. Naquele escândalo lá, eu vi a hora derrubarem o Lula. O que seria uma tragédia para a democracia brasileira, porque o povão, com razão, ia pensar, olha, derrubaram um nosso aí para botar uma coisa na base do golpe, de melar o jogo democrático. O que está acontecendo na América Latina, agora mesmo aconteceu em Honduras, e o Brasil, graças a Deus, superou aquilo, nós estamos em paz. A política brasileira está amadurecendo, apesar desses escândalos, essas coisas, está amadurecendo muito. Agora, se eu vou ser candidato ou não, só o tempo vai dizer. Eu quero, estou dizendo aqui honestamente, ser candidato a presidente do Brasil. Sobre o aposentado. Então eu, mais do que ninguém, meu pai morreu com a zanga grande que eu me lembro, porque ele contribuía para o INSS, na época NPS, para receber 10 salários mínimos, morreu ganhando 2 salários mínimos e meio. Então, isto é uma queixa justa. Agora, a proposta que está fazendo lá, na minha opinião, é contra os aposentados e é contra o trabalhador. Por quê? Porque a experiência já mostrou, todas as vezes que você usou o salário mínimo para ser multiplicador de outros salários, quem se ferrou foi o salário mínimo. O Lula está fazendo até o presente momento tudo brilhantemente bem. Inclusive ele está fazendo na contramão do que é a tradição política. Normalmente os políticos querem se perpetuar no poder e aí adia a sucessão até o último dia, né? O Lula antecipou a sucessão dele próprio, por quê? Porque ele mais do que ninguém conhece o PT. E o PT é um grande partido, tem suas grandes virtudes, tem suas grandes qualidades, mas o PT também tem suas manhas. E uma das manhas é a brigalhada interna de grupo do Chico, do Manel, Partido Encarnado, Partido Azul, tendência não sei das quantas, tendência não sei de quê. Nem eu que sou profissional do ramo, não entendo, né? Mas o Lula conhece. Então o que ele diz? Se eu não antecipar minha preferência por um petista leal, que eu possa negociar com ele, tirar, botar, etc., amanhã começa a esculhambação, a brigalhada e tal, e vão destruir o meu governo. Então, gol do Lula de novo. E aí ele acha outra coisa, o povo brasileiro gosta de mim, eu tenho 70% de aprovação. Aí a negada fala, mas a Dilma não é conhecida, mas não tem problema, eu vou dizer, a Dilma é minha candidata, quem está comigo vota nela. Ele está calculando que ele tem 70%, passa 70% para ela. Tá tudo certo. Vamos ver se funciona, vamos. Agora ele tem outros amigos, eu sou amigo dele, ele é meu amigo, sempre me distinguiu com a maior correção. E o bem que ele faz ao Brasil, eu enfim, já apoio. Não quer dizer que não tem coisa errada, mas eu tenho o privilégio de dizer, presidente, eu acho que está errada a política do Banco Central, eu acho que está errada a política de renúncia fiscal de automóvel, né, desfinanciando os estados e municípios. Eu digo para ele diretamente, ele ouve com o maior respeito, com a maior humildade, muita coisa, ajudei a fazer o PAC, uma série de coisas, então eu estou satisfeito. Agora, eu penso sobre o futuro do Brasil, independentemente do fulano, beltrano ou cicrano.
E é essa a razão pela qual eu desejo apresentar uma proposta para o grande juiz, que é o povo brasileiro, porque eu acho que cheguei nesse nível de maturidade. Eu fui candidato 2 vezes, não fui a outra porque quis ajudar o Lula naquela crise grave. Ele me chamou para ministro, eu não estava com vontade de ser, aceitei porque ele disse para mim, me comoveu, e disse: se você se elegesse, essa situação difícil que está aí, você ia me chamar para lhe ajudar, o que você ia achar de eu dizer que não ia? Aí eu engoli, porque tem razão. Que lá atrás, quando o Itamar assumiu, na sucessão do Collor, no impeachment, o Brasil estava na beira do precipício, e nós chamamos o Lula, o Itamar chamou o Lula, chamou a mim para ajudar, eu fui e o Lula não foi, porque o PT não deixou, e eu esculhambei na época. Então, para vocês, bota o Itamar aí, deixa o Brasil ir pro brejo, para vocês ficarem jogando pedra de fora e tal. E ele disse: foi o maior erro que o PT cometeu. E eu disse: então eu vou lhe ajudar, você tem razão. E estou feliz da vida, você deve estar vendo, você me conhece de longa data, estou leve, estou tranquilo. Para mim, política não é meio de vida, mas o Lula comigo tem sido uma decência completa. O presidente Lula não conseguiu transferir os votos dele para Marta Suplicy. Essa coisa é relativa. O povo brasileiro, graças a Deus, cada dia que passa está mais consciente, mais vacinado de conversa mole de político, mais capaz de saber o que é que precisa exigir do debate, e às vezes funciona. Aqui no Nordeste, por exemplo, nessa última eleição para prefeito, o Lula rasgou a voz para ajudar a Fátima Bezerra em Natal, com nosso apoio, eu apoiei, a Vilma perdeu feio. E tem mais, no dia que o Lula foi, ela caiu na pesquisa. Porque a turma diz assim: Lula, tu é gente boa, mas sai daí, que aqui não serve não, entendeu? Essa daí não, porque tinha a Micarla, que era que o povo queria votar. Então tem esse limite. Agora, nada numa democracia substitui um cidadão consciente, esclarecido, militante, que valorize o seu voto, que presta atenção na conduta do político e que na véspera da eleição presta atenção. Mas nós, da classe média, nós acabamos fugindo da nossa responsabilidade política de fazer esse discurseira mole, de todo mundo dizer que a educação é prioridade e as coisas não acontecerem, porque a gente, quando a renda folga um pouquinho, a gente vai para a mensalidade escolar como vai para o plano de saúde, ao invés de transformar nosso esforço, não é? Porém, quando a renda aperta, isso eu conheço essa vida brasileira, esse ciclo de contração e de expansão da renda relativa da classe média, é uma coisa que chega a ser engraçada se não fosse trágico. Então, quando a classe média aperta a renda, aí ela se lembra da educação pública, se lembra da saúde pública, mas reclama tabelamento de mensalidade escolar e tabelamento de plano de saúde. E sempre o debate que é organizar a correlação de forças, né, para alocar os recursos necessários e enfrentar inclusive os nossos queridos amigos professores, porque não é só dinheiro, você tem também todo um problema grave de mérito, de desqualificação, não pessoal, que cada um tem seu mérito, cada um tem sua qualificação, mas desqualificação do novo paradigma pedagógico que exige uma reciclagem completa, um retreinamento completo, uma cultura de serviço público por resultado, de avaliação do processo educacional e pedagógico no processo pelo êxito do aluno, que é o que interessa. Não adianta o cara ir lá dar aula às 7 horas da manhã, cuspir engolir pó de giz, então, claro, um sacrifício. Minha mãe é professora, eu professor, meu pai é professor, eu sei o que eu estou falando. Não adianta. Se o aluno não rende, tem um problema errado. E não é pessoal, volto a dizer, é com o paradigma pedagógico, as práticas modernas que não estão disponíveis, porque existe toda uma avaliação, a reciclagem, o retreinamento e a necessária remuneração desigual por mérito. E isso colide com a nossa cultura. A nossa cultura é reajuste salarial para todo mundo, inclusive para os aposentados, e não interessa. É generoso isso no Brasil, é legal, não é uma coisa ruim. Mas nós vamos ter que botar o dedo na ferida nessas coisas. Não é você diminuir o salário de ninguém, mas tem que aumentar o salário na proporção de quem melhora o desempenho, na minha opinião. Isso nós estamos fazendo no Ceará. Então, em vez de eu fazer aqui um projeto e tal, a ideia é essa, é um novo paradigma pedagógico, uma escola meritocrática, com as habilidades pedagógicas completamente diferentes da que estão fazendo. E a escola avaliada por desempenho do aluno, com um prêmio de desempenho coletivo pela escola, já está funcionando no estado do Ceará, e individual para o professor, cuja classe, cujo conjunto médio de alunos tiver desempenho correto nas avaliações permanentes. Agora não é negócio de tomar de susto, é permanente, com naturalmente a oferta de cursos de reciclagem, retreinamento, qualificação, etc, oferecidos à proporção do que são necessários. O Brasil tem dramas, por exemplo, faltam hoje no Brasil 400 mil professores de matemática. Sem matemática não há a linguagem da abstração, que é inerente à inovação e à tecnologia. Ora, inovação e tecnologia é tudo que interessa.
Aquele profissional capaz de fazer bem, apertar um parafuso, tal, não existe mais, não tem mais lugar para ele. E esse profissional é o que nós estamos preparando ainda hoje. Em outubro, Mário Kertz, meus irmãos baianos, em outubro do ano passado faltou engenheiro no Brasil. Só olha o que eu estou dizendo aqui. Um país jovem que está todo por fazer, só porque saiu de 0,70, menos de 1% de investimento federal em infraestrutura, para menos de 2, 1,7, faltou engenheiro no Brasil. Isso é um negócio inacreditável, mas é o preço de um país que fica fazendo, como o nosso ouvinte falou aí, da educação a conversa mole ou uma bajulação corporativista, quando na verdade o choque de mérito tem que ser feito, e é o que eu proponho. Na saúde, o SUS ainda é a melhor ideia, porém um SUS empoderado com avaliação, supervisão e desempenho de resultado. O Aécio está fazendo isso em Minas Gerais, é a melhor experiência, embora gaste muito pouco em saúde, muito pouco em saúde. Você pode perfeitamente, 80% da demanda que entulha os hospitais das grandes cidades, Salvador, etc, etc, tem resolutividade simples lá numa unidade pequena. Mas a população não é atendida, não tem a referência. Então, e ela ouve falar que, bom, o menino está com dor de barriga, ela não é médica, a mãe sabe lá se aquilo é um pum que vai dar, que não vai dar, ou se é um apendicite grave. Coitada, corre para o hospital que ela ouviu falar, que é o mais famoso, é o mais conhecido. Aí chega um politraumatizado de uma confusão, de uma bala, não sei o que e tal, e fica aquelas coisas que nós estamos vendo. No Rio de Janeiro isso é um escândalo no Miguel Couto. Você tem como fazer isso, você descentraliza o atendimento, referencia cada família. Isso funciona, desculpe aí, mas é mais fácil falar do exemplo prático. Funciona, por exemplo, em Sobral, no Ceará, 100% o modelo, que é a minha cidade. Então, cada pessoa tem hoje uma ficha com um médico tomando conta dela pro resto da vida, sempre, o mesmo. Aí quanto é que ganha esse médico? Lá no Ceará, para começar, é 7 pau. Eita, beleza, um defensor né? público ganha 12 para começar. É isso aí. Quiser ver, está lá à disposição. Mas funciona, não tem mistério. Lá é um lugar pobre, do interior do semiárido do Nordeste. Imagina se no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, no Rio Grande do Sul, é só a decisão. E a necessária confrontação do conservadorismo. Eduardo Carvalho diz: Ciro, você não acha que com essa desmoralização do Senado Federal, todos os senadores estão sob suspeita até que se prove o contrário? O que você acha do presidente Fernando Collor presidir o Senado esta manhã? Ele diz uma vergonha. Diz meu irmão, eu compreendo com o meu coração a sua indignação, mas se você me permitir, deixa eu lhe fazer aqui uma ponderação. Numa sociedade civilizada, todos são inocentes até a prova em contrário, é o oposto. Você imagina, é muito melhor você deixar passar um culpado, né, por garantir que todo mundo é inocente até prova em contrário, do que você condenar o inocente. É só você imaginar você mesmo, pessoalmente, ser acusado amanhã de ter estuprado uma pessoa, sendo você a pessoa digna que é, decente, trabalhadora que é, e amanhã você ser suposto culpado até que você prove que não estuprou. Isso é o fim da picada. Desculpa a má comparação, mas eu compreendo a indignação, mas eu estou na defesa da democracia. Eu estou preocupado, Mário, com a desmoralização da democracia brasileira com apenas 20 aninhos. Faz apenas 20 anos que o Brasil tem uma democracia e o jovem brasileiro hoje está com essa sensação de que todos são culpados até que provem contrário. Isso é um desastre, porque nós estamos falando de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, tudo isto só a política faz. Não vem um anjo vingador dar para fazer por nós. Ou a política faz ou deixa de fazer. Ou faz bem feito ou faz mal feito. Mas é só política. E a política numa democracia, nós é que controlamos. A política não pertence aos políticos. Pelo amor de Deus, entendamos isso. A política não pertence aos políticos. Os políticos são goeludo, querem ser dono de tudo, querem mandar em tudo, querem parecer dono de tudo, mas eles não mandam nada. Estão na sua mão, meu irmão. Todos estão na sua mão. Quem está falando é o deputado federal mais votado do Brasil. Não estou falando isso aqui por vaidade nenhuma. Eu sou o deputado federal mais votado do Brasil. E assim, eu digo isso para a minha gente lá, para as pessoas que prestam atenção em mim. Olha, se tem político ladrão, o que ele está fazendo lá? Quem foi que botou ele lá? Foi alguém caiu de paraquedas? Não, tem uma gente aí sofrida, manipulada. Então você que é mais consciente, ajude. Não abomine a política, tome a política para você. Essa é a questão. O Collor, ok, eu fui contra o Collor, lutei pelo impeachment do Collor, naquela época eu já era governador, encarei o Collor, várias confusões, o diabo, ok, perfeitamente. O Collor foi cassado, o Collor pagou 8 anos, que é a pior coisa que um político pode sofrer, de perda dos direitos políticos, e o Collor foi eleito pelo povo de Alagoas senador.
Quer dizer, então, que alguém que é condenado, que errou, não pode mais se reabilitar, não pode mais começar a vida de novo? Tome muito cuidado você também. Claro, não vote nele se você não gosta, não vote em mim se você não gosta, mas respeite o direito de uma pessoa que errou, pagar o seu erro e depois começar de novo, ter outra chance. Eu, pelo menos, gosto disso. Acho que a sociedade brasileira gosta disso. Senão nós estamos ferrados, porque hoje a nossa criançada aí, nossa meninada nos bairros pobres do Rio, não tem chance. Família destruída, igrejas meio estranhas, política careta. A garotada começa a fazer gangue na boa, não sei o que e tal, daí a pouco, não, toma aqui uma pedrinha de crack, não é nada, dá uma viagem, dá uma cheiradinha numa cola, daí a pouco vicia, aí não sei o que, pega uma gilete, pega um caco de vidro e faz um pequeno assalto e tal. Se a gente não der uma chance para as pessoas que erraram pagar o erro, não estou perdoando ninguém não, mas começar de novo, o Brasil está morto. Aqui, Ciro Mário Fontes pergunta: primeiro, a reforma política tem condições de sair nessa gestão? Duvido, e por uma circunstância simples. Os políticos que estão aí eleitos, foram eleitos com a legislação que existe. A grande pergunta que eu faço é: se aqui na Suécia, na Dinamarca, onde quer que você acha que a política pode ser diferente, por que alguém eleito numa regra vai mudar essa regra? Percebe? Essa é a grande contradição do despotismo esclarecido que existe no Brasil, especialmente na grande imprensa. Então, a reforma política que o povo pede é uma que diminua a ladroeira e a impunidade, e uma que garanta que os políticos não vão mentir, prometendo que não vão fazer, no dia seguinte da eleição ir-se embora e não dar satisfação de nada. Nada disso está proposto. Então, eu volto a dizer, só tem duas chances para uma reforma política decente acontecer. A gente idealiza uma reforma política e bota para vigorar daqui 4 eleições, aí tira o medo dos políticos, né? Fica aí para melhorar o Brasil, deixa lá para melhorar no Brasil no futuro. Ou tem uma lei só, que é que eu tenho vontade de dizer: fica proibido mudar a lei de crítica eleitoral por 5 eleições. Aí o povo faz a reforma política pela sua mão, que é a melhor de todas. Estava fazendo já. Estava fazendo. Tem partido demais, não sei o que. Nós saímos de uma ditadura. Aí você quer, não, porque os Estados Unidos só tem 2. Os Estados Unidos teve uma guerra civil, caramba. Os Estados Unidos teve uma guerra civil, o Brasil não teve. Os Estados Unidos teve a independência em 1776. O Brasil foi abolir a escravatura em 1888. Veio fazer a República em 1889. Quem falou no mesmo ideal da Revolução Francesa e Americana no Brasil foi esquartejado, enforcado, Tiradentes, Filipe dos Santos e tal, na Inconfidência Mineira, em 1700 e tanto. Então o Brasil tem essas questões. Então o despotismo esclarecido assim, não, nos Estados Unidos só tem 2 partidos. E quanto tempo de ditadura eles tiveram? Nunca tiveram um dia de ditadura na vida. Então o Brasil deixa a liberdade acontecer e vamos lembrar, quem manda na política somos nós. Então se você acha que tem partido demais, vote só em um. Aí cria um partido único, igual a União Soviética. E não é bom para ninguém. O povo não gosta disso. O povo foi lá, para 4 eleições tinha 6 partidos. 6 partidos. 6 partidos, você junta 3 para cá e 3 para lá, tá de bom tamanho. Para um país que é tão diferente, o que tem a ver o interior da Bahia com o interior de São Paulo? O que tem? Você está lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, produzindo soja, saindo pela estrada vicinal, ou está em Barreiras, ali da Magalhães, produzindo soja, pegando tacaco de estrada estadual, esburacado, estrada federal e não sei o que e tal. O que tem a ver com Ribeirão Preto, pelo amor de Deus? Estrada duplicada, com 6 pistas para ir, 6 pistas para voltar, assistência médico-odontológica de helicóptero, internet wireless durante a estrada toda. Pelo amor de Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então a representação política só de elitista, déspota, esclarecido, vamos prestar atenção nisso. O Brasil tem uma carga tributária líquida, ou seja, o governo arrecada uma montanha de dinheiro e devolve uma montanha de dinheiro com juro para dívida, para 30 mil famílias que são as detentoras de 90% da dívida pública brasileira. As mais ricas, as mais abastadas, as mais capazes, as donas dos jornais, as donas da televisão e tal. Ainda bem que boa parte delas gosta do povo, senão nós estávamos realmente perdidos. Então a carga tributária líquida do Brasil, ou seja, desconta, arrecada o imposto e devolve juro, dá 15%. Agora, um pequeno empresário como cidadão, e pior ainda, o trabalhador de classe média que morre no imposto retido na fonte, esse está suportando uma carga tributária de uns 40%. E pior ainda, que ninguém fala, o povão paga algo ao redor de 40% de imposto, pior ainda, sem saber. Que isso é quando a gente estuda, quanto é que vai embutido no quilo de feijão de imposto, quanto é que vai na camisa, quanto é que vai na preço da passagem de ônibus que o camarada paga, no remédio, no Cibazol e tal, você vai tirando.
na classe mais baixa, na classe mais pobre, sob o ponto de vista de baixa renda, é 40 de cada 100 real que o caba trabalha, vai para o governo. E com essa realidade, não devolve em troca nada que preste. Né? A classe média onerada duplamente, porque paga plano de saúde, mensalidade escolar, crescentemente está com medo e pagando segurança privada em casa, no condomínio, não sei o que e tal, seguro do carro para ninguém roubar o carrinho que foi comprado da prestação e tal. E o povão se virando aí nessa dificuldade. Não tem saída. Quem prometer que tem saída, não tem saída se você só achar que é justo reclamar de muito imposto e não considerar o quadro inteiro. Porque não é verdade, se os seus amigos petistas ali disseram isso, eles têm pouca memória, não estudaram. Eu fui ministro da Fazenda com Itamar Franco, não foi, quer dizer, foi até no século passado mesmo, mas foi em 1994. No Plano Real eu ajudei a fazer. A carga tributária do Brasil era 27%. De cada 100 reais, 27 virava tributo. Hoje está em 37%. Por que galopou? Porque a dívida pública brasileira, nessa política malsinada de juro, mas o privilégio da banqueirada e dos seus sócios, que inclusive pagam as maiores verbas publicitárias para a grande mídia de São Paulo, etc. Aí, negando, acho que eu vou me eleger em São Paulo desse jeito. Mas eu quero falar a verdade, não interessa a consequência. Bom, o que acontece? A dívida saiu de 38 de cada 100 riquezas que o Brasil produzia por ano, que é o chamado PIB, para 78. Então, você quer resolver o problema da dívida, é igual na casa da gente, tem que misturar patrimônio, dívida e renda. Aí você tem que olhar a renda, quanto é que entra, quanto é que sai, e olhar quanto é que entra, o que é que está direito, que é o sistema tributário, e as negadas só falam nessa parte, quanto é que sai, porque você não vai abrir mão de receita se você em casa tem que pagar a prestação, não sei de quê, você vai abrir mão de receita? Vai abrir mão de fazer hora extra? Não pode. E assim está o Brasil. Agora, e vai tirar imposto. Aí todo mundo defende, como fizeram com a CPMF. E o outro lado da conta? Senão nós vamos cair na demagogia que o Senado Federal fez. Em 8 dias úteis, revogou a CPMF, o país todo, a elite, aplaudindo. 42 bilhões saíram do caixa do governo, do dia para a noite. E no dia seguinte, quer dizer, 8 dias depois, votaram a regulamentação da emenda 29 para aumentar o gasto com saúde. Numa com um barulho desse. Quer dizer, tudo popular. Acabar com o imposto é popular, melhorar o gasto com saúde é popular e tal. Mas peraí, eu abro mão de imposto e aumento a despesa? Onde é que funciona isso? E aí nós temos que chamar o debate, meu irmão empresário, tem toda a razão, eu estou do seu lado, mas tem que chamar o debate na chincha. Vamos dizer aqui, nós vamos tirar os impostos do investimento, eu tenho a proposta de investimento, etc, mas vamos agravar o imposto aqui, ó. Aí, doutor, é que a porca tosse o rabo. Por quê? Porque o Brasil não cobra imposto real sobre heranças e doações. O Brasil não cobra imposto sobre ganhos especulativos de capital, que é justamente o grandão de cima que ganha mais. Agora, não dá para tirar imposto com a dívida desse jeito. Simplesmente não dá. Muito bem, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a presença do nosso queridíssimo Ciro. Ciro, muitíssimo obrigado. Mário, muito prazer em te ver, muito prazer mesmo. Uma alegria, agradeço aí ao ouvinte baiano, é uma alegria para mim. Eu já amanheci hoje alegre, né? Vim para essa terra, é muito bom. Valeu, tchau. Você acabou de ouvir um programa de entrevistas diferente, Na Linha, com Mário Kertes.